Oi, gente, professora Thalita. Meu canal no YouTube é destinado à formação de matemática para concursos públicos e essa é uma sequência de vídeos que eu vou ensinar para vocês tudo sobre porcentagem. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma publicação. Então, porcentagem, a gente vai começar com porcentagem de um valor. Esse tipo de conta a gente faz quando o intuito da situação problema é a gente determinar quantos por cento é de um determinado número. Então, 10% de 20, 5% de 80. Então, tá embutido na própria questão e a gente vai entender esse tipo de questão para resolver agora. Um relógio pode ser comprado em 4 prestações de R$200. Então, 4 vezes de 200. Ou à vista com 10% de desconto. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Percebe que para eu descobrir o valor à vista, eu preciso calcular uma porcentagem do valor a prazo? Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto que é o valor a prazo. No caso, 4 prestações de 200, então o valor a prazo é 200 vezes 4, R$800. Esse é o valor a prazo. À vista tem 10% de desconto, ou seja, 10% de 800. É isso que a gente vai calcular então, ó. Porcentagem de um valor. No caso, a porcentagem que eu vou calcular é 10% e o valor é 800. Então, é 10% de 800. Então, o que a gente tem que fazer quando o cálculo é esse, a porcentagem de um valor? 10%, toda porcentagem é uma fração com o denominador 100. Então, no caso aqui, 10% é 10 centésimos. O D é vezes. Então, no caso, vezes 800. Só isso, montou. Agora, o que a gente faz? Esse 800 eu vou multiplicar por 10 e o resultado eu vou dividir por 100. Então, 800 vezes 10 é só acrescentar um zero, né? 8.000. Dividido por 100 é só cortar os dois últimos zeros. Sobrou R$80 de desconto. Aí a gente calculou a porcentagem de um número, mas daí a gente vai terminar de resolver a questão. Se a compra for feita à vista, qual vai ser o valor pago? Eu tenho que pegar o valor total, que é R$800, e tirar 80. O que vai dar R$720. Resposta, esse valor será 720. Vamos ver se você entendeu? Tem uma questão aqui, uma outra questão. Bom, se você quiser treinar, tentar observar se você entendeu, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois corrige. Agora que você já resolveu, vamos corrigir junto. Márcia comprou um carro por R$50.000. Após um ano, o preço do carro baixou 10%. Ao descobrir que seu carro estava valendo 10% a menos na tabela oficial de preços, Márcia ficou nervosa e bateu o carro, que acabou amassando. Ela ficou chateada, foi vender o carro e acabou perdendo mais 10% do valor da tabela oficial. Após a batida, quanto ficou valendo o carro de Márcia? Então, vamos lá. Aqui, esses 10% que abaixou é em cima do 50.000. Então, no caso aqui, seria 10% dos 50.000. Aí, ela bateu o carro e perdeu mais 10% da tabela oficial. Certo? Perdendo mais 10% da tabela oficial. Ou seja, 10% do valor que ele estava valendo. Então, não adianta a gente falar assim, eu vou calcular 20% de 50.000. Não dá certo. Primeiro eu tenho que calcular 10% de 50.000 e depois 10% do valor que ficou, tá? Então, primeiro, eu vou lá e calculo, ó. 10% de 50.000, mesma coisa. A gente já sabe que 10% é 10 centésimos. Então, eu faço 10 centésimos vezes 50.000. Certo? Então, isso aqui
vai ser 50 mil vezes 10 e o resultado divide por 100. Macete, macete é só a gente cortar já logo aqui os dois zeros finais, corto 100 e eu só vou acrescentar um zero que é o 500 vezes 10. Então, ficou 5 mil. 10% de 50 mil é 5 mil. 5 mil foi o que ela perdeu ao longo do primeiro ano. Então, a gente fazendo 50 mil menos 5 mil, eu vou ter 45 mil. Isso era o valor que o carro dela estava valendo. Só que daí o que aconteceu? Ela bateu o carro, então ela perdeu mais 10%. Então, ela perdeu mais 10% em cima do valor da tabela oficial. Então, ela perdeu 10% de 45 mil. Mesma coisa. Observa que quando a gente faz a conta de 10%, basta a gente, se o número termina com zero, basta a gente cortar um zero, né? Então, aqui ficou 4.500, né? De 450 vezes 10, 4.500. Então, em cima desses 45 mil, ela ainda perdeu mais 4.500. Então, a gente faz 45 mil menos 4.500, o que vai dar o resultado de 40.500. Esse é o valor final que a Márcia vendeu o carro. 40.500. Espero que vocês tenham entendido essas questões sobre porcentagem de um número.